Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do cuidado divino, experimentando o cuidado divino e olhando à luz da Palavra de Deus. Ontem nós vimos como nós podemos cuidar da nossa alma, dentro do tema Cuidando de Nós Mesmos. E hoje nosso tema é cuidando do nosso corpo. Vamos olhar então do ponto de vista da palavra de Deus, porque é tão importante nós cuidarmos do nosso corpo. Como vimos, a nossa alma e espírito habitam no corpo. Deus escolheu que fôssemos corpóreos, e por esta razão devemos então amar e nutrir o nosso corpo. Sermos gratos por ele, como nós falamos ontem. Nosso corpo é parte de nós e é a parte de nós também que se relaciona com o ambiente. Talvez não apreciemos aspectos do nosso corpo, pessoas adoecem por causa disso, querendo que algo em nossa aparência ou em nossa constituição fosse diferente do que é. Contudo, o corpo é uma criação milagrosa, maravilhosa. Só uma mente poderosa como a mente do nosso Deus poderia criar um corpo humano como o nosso. Somos feitos de ossos, de sangue, de músculos, de células, de órgãos, todos ajuntados de forma tal que o cientista e o poeta se maravilham. Só o funcionamento do olho humano basta para nos deixar atônitos com tanta maravilha. Prontamente, o olho focaliza uma imagem, transfere para o cérebro, que tão rapidamente que reconhecemos o rosto de um velho amigo em um átimo de tempo. Por que temos um corpo? Porque Deus nos fez com corpos. Nosso corpo é o receptáculo primário para a vida de Deus. Olha que coisa mais tremenda. O apóstolo Paulo escreveu a respeito disso. Ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Que não são de si mesmo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A vida espiritual e a vida do corpo não são opostas sobre si, na verdade são inseparáveis enquanto nesta terra. O corpo foi projetado para interagir com o ambiente espiritual por meio das disciplinas da vida espiritual, como nós já falamos. Tudo que fazemos no corpo, tudo que fazemos com o nosso corpo afeta a nossa alma e também afeta o nosso espírito. Este é um ponto muito importante a ser aprendido, algo que facilmente não percebemos, que o nosso corpo fala. O nosso corpo fala aquilo que o espírito está dizendo e ele também é um reflexo da nossa alma. Ele tem uma linguagem não verbal própria. Saber o significado da linguagem corporal pode nos ajudar a entender melhor os outros e também a nós mesmos. A maioria das pessoas não revela muitas vezes seus pensamentos, suas emoções imediatas, mas a linguagem corporal sempre chega primeiro, já que a nossa alma é afetada pelaquilo que fazemos com o corpo. Então, é crucial que cuidemos bem dele. Como cuidamos, então? Como podemos cuidar do nosso corpo? Primeiro, tratando-o bem, com comidas saudáveis, exercício, descanso regular. O corpo deve ser respeitado e deve ser monitorado e não desprezado. Muitas das doenças que nós temos é por causa da negligência em cuidar dessas coisas importantes para que a gente mantenha o nosso corpo saudável.
Se cuidarmos dele, ele nos recompensará com energia, com vitalidade, permitindo que experimentemos cada vez mais a grandeza da vida, capacitando-nos então a entender o poder de Deus e também como nós podemos, através de ter um corpo saudável, ajudar as outras áreas do nosso corpo, porque quando estamos doentes, com o nosso corpo enfermo, isso afeta a nossa mente, isso afeta as nossas emoções, afeta a nossa vontade e afeta também a nossa vida espiritual, porque elas estão intercorrelacionadas. Então é importante a gente entender isso. Como nós podemos fazer? Nós podemos brincar, né? Nós podemos nos divertir um pouco, sair ao ar livre. Nós devemos recriar a nossa alma e também o nosso corpo. Isto é responsabilidade de cuidar bem do templo, da morada de Deus, que é o nosso corpo. Devemos nos encontrar com a natureza. Deus se alegra em nos ver felizes, nos recriando, desfrutando da sua criação. Tudo o que foi feito nessa terra é para que nós possamos usufruir. Deus fez a natureza para que nós possamos contemplá-la. Então, desfrutar de tudo isso. Deus colocou-nos como guardiões também deste corpo maravilhoso. E quando nós cuidamos dele, nós estamos cuidando de uma parte muito amada da criação de Deus, que somos nós. Então, é muito importante nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa mente, cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e cuidarmos do nosso corpo. Ele precisa de descanso, assim como a terra precisa de descanso, nosso corpo também precisa de descanso, precisa dormir, precisa se alimentar bem, se exercitar e contemplar a natureza de Deus. Então, amanhã nós vamos refletir um pouco mais sobre este cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, para que não adoeçamos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.